Bom dia, pessoal. Eu sou o Adrien Henrique e faço a disciplina de transferência de calor e massa do professor Monsif Said. E eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre o tema que foi definido, que seria, no caso, transferência de calor em sistemas de dessalinização a bordo de navios. Bom, é um tema bastante interessante, principalmente para a nossa área de engenharia naval. Então, dando início a esse tema, eu vou iniciar aqui a apresentação. Bom, aqui temos um sumário que vai se basear os tópicos que vamos abordar. A introdução, vou falar um pouco do nosso objetivo aqui nesse tema, falar um pouco acerca do tema em si. Eu vou abordar também uns conceitos aqui para melhor entendimento do nosso tema, para uma análise básica, principalmente para aqueles que não conhecem nada acerca desse tema. Então, os nossos conceitos fundamentais vão ser para isso. Vou falar um pouco dos processos que permeiam o nosso tema. Eu vou falar de três aqui. Eu vou destacar três, mas existem vários. E também, dessa forma, eu vou falar um pouco dos fatores que influenciam esses processos, tanto quanto vai influenciar na sua eficiência, quanto na sua efetividade e quanto na sua adesão de projeto para aquele tipo de processo. E vou falar os problemas também, o que pode acontecer nesses processos e soluções. Com todos os problemas, temos as soluções, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado para aumentar a nossa eficiência e efetividade no nosso processo. Vou concluir também e apresentar as nossas referências. Bom, a dessalinização é... a dessalinização a bordo de navios é um processo crítico para garantir o abastecimento de água potável em embarcações que operam em regiões onde o acesso a fontes de água doce é limitado. A transferência de calor, dessa forma, então, ela vai desempenhar um papel fundamental nesse sistema, que vai influenciar diretamente a eficiência e a viabilidade desse processo. Além do mais, o nosso estudo ele vai analisar o princípio básico dessa transferência de calor, os seus processos que são envolvidos na dessalinização marítima, os fatores que influenciam sua eficiência, os problemas comumente identificados e, é claro, as nossas soluções, que vão ser proposições para que a gente possa otimizar esses sistemas que são vitais para operações navais, principalmente aquelas de longa duração, que precisam de água potável para o seu, a sua operação. Bom, dessa forma, eu chego aqui nos conceitos fundamentais, como eu já disse, são conceitos primordiais para o entendimento do nosso tema. A dessalinização, que seria um processo de remoção de sais e outros minerais da água do mar para torná-la potável ou adequada para uso industrial, essencial para operações marítimas de longa duração. Toda embarcação, é claro que ela precisa de água, tanto água filtrada, potável, quanto água do mar mesmo, tanto para questão pessoais, como questão de habitação, quanto para a questão de operação da nossa embarcação, como, por exemplo, o lastro, que é a água direto do mar usada para lastrear a nossa embarcação. Bom, também dessa forma, o conceito de transferência de calor é de extrema importância, porque o movimento da energia térmica de uma região de alta temperatura para uma região de baixa temperatura pode ocorrer por condução, convecção e radiação. Esses são três formas que a gente tem de transferência de calor que vai ocorrer no nosso processo de dessalinização. Dessa forma, temos o conceito de eficiência térmica, o que seria?
A eficiência térmica seria uma razão entre a energia útil obtida e a energia total fornecida ao sistema, um parâmetro crucial que avalia o desempenho do nosso sistema de dessalização. Ou seja, eu pego o quanto de energia eu consegui e divido pelo quanto de energia total foi fornecida ao sistema. Esse parâmetro é a nossa eficiência. De Além do mais, também temos os trocadores de calor, que o que seriam? São dispositivos que facilitam a transferência de calor entre dois fluidos em diferentes temperaturas. E esses daqui são componentes essenciais para o sistema de dessalinização. Ou seja, já sabemos o que é dessalinização, como é feita a transferência de calor para esse processo, como é calculado essa eficiência e como é feita, por meio de que é feita essa dessalinização. Podemos, por seguinte, então, abordar alguns princípios básicos da nossa transferência de calor, que são aquelas três formas de transferência. Bom, primeiro temos a condução, que ocorre quando o calor é transferido através de um material sólido ou imóvel. A taxa de condução desse calor, ela pode ser determinada pela lei de Fourier, onde o fluxo de calor depende da condutividade térmica de material, da área de contato e do gradiente de temperatura. Além do mais, também temos a convecção, que envolve o movimento de fluidos, líquidos ou gases, e pode ser definida como uma, uma divisão de convecção natural ou forçada também. Temos essas duas possibilidades. A taxa de transferência desse tipo de calor, ela é dada pela lei de Newton do resfriamento, considerando coeficientes de transferências e áreas e as diferenças também da temperatura. Aqui na convecção temos um coeficiente chamado coeficiente de película, que seria um Hzinho que é usado para esse cálculo dessa taxa. Aqui na radiação, o calor é transferido por meio de ondas eletromagnéticas. A energia irradiada por um corpo é descrita pela lei de Stefan-Boltzmann, onde a energia depende da área, da temperatura absoluta em kelvins elevado à quarta potência. Veremos também aqui os processos. Veremos aqui os processos. Processos que pode ser realizada essa nossa dessalinização, viu? O primeiro a estudar aqui é a destilação térmica tradicional. O que seria? Seria um método tradicional que envolve o aquecimento da água do mar até ela evaporar, seguido pela sua condensação do vapor para produzir a água doce. É um método tradicional e simples. Segundo método seria o Multistage Flash, MSF. A água do mar, ela é aquecida. Depois ela é submetida a uma série de câmaras de baixa pressão, onde ocorre a evaporação instantânea. O processo inclui um pré-aquecimento em trocadores de calor, que é para aumentar a efetividade. Essa evaporação súbita em câmaras de baixa pressão e condensação do vapor em tubos resfriados. Bom, outro processo seria o da osmose inversa, que é diferente desses dois e até do quarto que vamos ver. Por quê? Porque é um processo que ela utiliza membranas semipermeáveis para separar a água dos sais, sob alta pressão. Embora menos dependem do calor, ainda envolve desafios térmicos relacionados ao pré-tratamento da água e à gestão da energia. Ele é um processo que ele utiliza simplesmente da diferença de solvente e soluto, tirando uma grande quantidade de sal da água, através de uma pressão que o líquido é submetido. Bom, quarto processo seria o Multi-Effect Distillation, o MED, que utiliza múltiplos estágios de evaporação e condensação para aumentar sua eficiência. Caracteriza-se pelo uso sequencial do vapor gerado em estágios anteriores, ou seja, alguns trocadores tubulares já são usados pré-aquecidos para esse procedimento. Eles são os trocadores de calores tubulares com borrifo de salmoura e sistema integrado de condensação, eles são, são implementados como aproveitamento térmico
Dessa forma, podemos então ver os fatores que influenciam na eficiência, que seria a nossa forma de mensurar quanto ela consegue entregar para o nossa embarcação. Bom, a diferença de temperatura é um dos tópicos que influenciam nesse processo. Por quê? A eficiência do processo ela depende da manutenção de gradientes térmicos otimizados entre a fonte de calor e a área de troca, facilitando a evaporação e condensação eficiente no sistema de dessalinização térmica. Outro ponto seria a propriedade do nosso material utilizado. Materiais com alta condutividade térmica e resistência à corrosão e incrustação são essenciais para garantir um desempenho duradouro dos equipamentos de troca térmica em ambiente marinho hostil. É notório que nesses ambientes o contato com a água do mar é bastante estreito, então isso significa que toda hora tendo contato com água, sendo o incrustado, tendo o despejo dessa água salgada. Os materiais têm que ser selecionados de modo que continue a sua eficiência, ou eles podem ser, ele tem uma manutenção mais ágil, mais fácil e efetiva para que esse processo não se torne inefetivo, ineficaz e nem que ele atrapalhe a nossa operação da nossa embarcação. Dito isso, a qualidade da água do mar também, que é a água que a gente capta para dessalinizar, ela influencia. A presença de impurezas como óleo, sólidos suspensos e micro-organismos podem afetar significativamente a transferência de calor e o desempenho dos trocadores de calor ao longo do tempo. Por isso que os materiais têm que ser escolhidos de que, de tal forma que quando a gente pegue uma água que tenha um grau muito elevado de impureza, ela não venha a reduzir drasticamente a nossa eficiência. Dessa forma também, as condições operacionais, elas impactam diretamente também na nossa eficiência, porque parâmetros como taxa de fluxo, pressões e temperaturas de operação precisam ser cuidadosamente controlados e otimizados para evitar perdas energéticas e garantir a eficiência do nosso sistema. Isso significa que a condição de mar é imprevisível. Toda hora está mudando, a embarcação está a embarcação está oscilando, os sensores estão captando condições adversas. Então, esses controladores ele têm que ser otimizados e as nossas condições de operações têm que ser previstas, elas têm que ser planejadas para garantir uma melhor eficiência do nosso processo. Então, quais os problemas que a gente consegue identificar nesse processo da dessalinização da nossa embarcação? Bom, primeiro destacado aqui eu coloco o fouling e as incrustações que ocorrem. A deposição de sais e outros minerais na superfície dos trocadores de calor pode reduzir drasticamente a transferência de calor, exigindo estratégias preventivas e de limpeza regular para manter a eficiência. Ou seja, essa diferença de soluto no nosso líquido, ela causa incrustações e até mesmo oxidações no nosso material, dependendo do material que a gente usa. Por isso que é necessário uma escolha do material melhor que se adapta ali ao nosso procedimento. Bom, a ineficiência térmica é um dos problemas, porque a perda de calor durante o processo pode reduzir significativamente essa eficiência e aumentar o consumo de energia e o custo operacional da nossa embarcação. De outra forma também, a gente tem que gerenciar esses resíduos, porque se tornando-se de modo que ele não se torne um problema. Se esse gerenciamento for errôneo, isso daí é um problema certo. Então, a dessalinização dos produtos, que são rejeitos salinos, precisam ser adequadamente gerenciados para evitar impactos ambientais negativos no ecossistema marinho. Atualmente, os players, que são aqueles que solicitam embarcações, operações, construções, manutenções, eles primam demais essa questão ambiental. Questões como crédito de carbono, água de lastro, têm sido recorrentes no de nosso meio de pesquisa, porque atualmente as
os- a economia em geral, ela está botando bastante em evidência essas questões do ecossistema, as questões ambientais. Alguns plays, se você não tem tal certificado ambiental, você não consegue trabalhar com ele. É, Próximo ponto. As limitações de espaço. Em navios, o espaço e o peso são recursos limitados, o que exige sistemas de dessalinização compactos e leves, criando desafios adicionais para o design e implementação. Essa limitação de espaço é bastante importante ressaltar, porque a gente consegue contornar esse problema com o avanço de tecnologia, otimização de design. É aqui que o engenheiro trabalha, principalmente nessas questões que se tornam problemas, a gente tem que vir com soluções, mostrando geometrias, mostrando designs, mostrando tecnologias novas, procedimentos novos que vão implementar ali o nosso processo e aumentar a eficiência dele. Dessa forma, a gente traz soluções e propostas para a nossa otimização de trocadores de calor. O que a gente pode fazer para isso? O primeiro passo seria os materiais, a utilização de materiais com propriedades térmicas superiores e maior resistência à corrosão, como membranas cerâmicas nanoestruturadas para trocadores de calor, que oferecem melhor condutividade e durabilidade em ambiente marinho. Essa questão do material aqui, ele foca especificamente no material de cerâmica que é usado na osmose, que seria aquele processo que separa o sal da água por pressão. É muito importante a questão da aplicação desses materiais na, na nossa engenharia. Por mais que tenha um custo um pouco elevado, a nossa análise para ver se o custo-benefício dele vai estar ok, é de suma importância. Outra forma são os designs, que são a implementação de geometrias otimizadas para maximizar a área de contato e resultar numa eficiência de transferência de calor maior e, consequentemente, um menor consumo energético. Dessa forma, também é implementado sistemas de limpezas automáticas que são desenvolvidos com sistemas automáticos de limpeza por pulsos de ar comprimido ou outras tecnologias que reduzem a formação de incrustações sem interromper a operação. Essa interrupção da nossa operação para limpeza e manutenção, ela gasta um tempo, gasta dinheiro. Então, essa forma aqui de se precaver dessa situação é bastante válida, tanto para a questão econômica, quanto de ficar fazendo manutenção todo tempo, quanto para a eficiência da nossa embarcação, para não gastar mais energia do que se é necessário. Dessa forma também, como soluções, temos a integração de energias renováveis com para a recuperação do calor. Bom, destacando também o painel solar, que são a incorporação da energia solar para um pré-aquecimento da água do mar para a realização mais facilitada do nosso procedimento. Segundo ponto seria o calor residual, que seria um aproveitamento do calor dos motores para o processo, que seria já o aproveitamento de energias de outros processos que ocorrem na nossa embarcação, focando, transferindo esse calor para a dessalinização. Ponto 3 seria um sistema híbrido, que é a combinação de diferentes fontes energéticas, como por exemplo a solar e a de combustão, como a união do ponto 1 e 2, por exemplo. Como ponto 4 temos então a recuperação energética, que é a utilização de salmouras, da energia de salmoura pressurizada, que é a utilização de outra fonte de energia para o nosso processo. A integração de fontes de energia renovável e sistemas de recuperação de calor residual representa uma das estratégias mais promissoras para aumentar a eficiência energética dos sistemas a bordo. Estudos recentes indicam que a combinação do MED com o aproveitamento de calor residual dos motores pode reduzir o consumo energético em até 40%, que é um valor bastante expressivo. Outra forma também para solucionar esses problemas seria o sistema de monitoramento e controle do nosso processo. Como? Aplicando sensores avançados, por exemplo. A implementação de sensores de temperatura, pressão e fluxo e da qualidade da água em pontos estratégicos contínuos
desses parâmetros operacionais, ele vai auxiliar numa análise mais detalhada do que pode ser feito. Além disso, também, uma automação inteligente pode ser requisitada, como utilizando sistemas de controle automatizado que se ajustam dinamicamente com os parâmetros do processo, com base nos dados coletados pelos sensores que acabamos de ver, que esses sensores dão valores reais, valores atuais, valores que são atualizados. Temos também o monitoramento LOT, que seria um monitoramento remoto para uma análise preditiva, que facilitaria a manutenção e reduziria o tempo de inatividade do sistema. Uma análise preventiva, ela é feita não só nesse tipo de processo, mas em todos os processos das embarcações e é de suma importância para que não ocorra a parada do processo por tempo que não seja do agrado da nossa operação. Bom, outra coisa seria a análise desses dados, a aplicação de algoritmos para identificar padrões, prever falhas e otimizar continuamente o desempenho térmico do nosso sistema é de suma importância. Uma análise minuciosa feita, ela vai encontrar erros, ela vai encontrar falhas e vai encontrar formas de otimizar a nossa dessalinização. Dessa forma aqui, eu também coloquei no nosso slide tendências futuras e concluir o que pode acontecer com o nosso procedimento na área naval. Bom, que bem didático. O sistema integrado, ele torna a dessalinização como parte de um ecossistema energético da nossa embarcação. Ele se torna parte integral da nossa embarcação. A gente não tem que tratar ele como forma separada. Além do mais, que integrando a gente consegue outras formas de energia, a gente consegue reaproveitamento, recondução, transferência de energia para o nosso procedimento e aumento da nossa eficiência. Opa. Além disso, sistemas modulares também são usados para flexibilidade operacional para diferentes condições. Outro ponto seria a eficiência energética, que é responsável pela redução do consumo através de tecnologias avançadas. Como vimos, o avanço da tecnologia também remete ao avanço da nossa eficiência de procedimento. E como base aqui dessa pirâmide, temos a sustentabilidade ambiental. Sistemas integrados, sistemas modulares, eficiência energética. Nada disso adianta se a gente não tiver uma ligação forte com o meio ambiente, a gente não tiver formas de impactar o mínimo possível no nosso ecossistema. Nada adianta um sistema com eficiência quase que perfeita se ele destrói o nosso ecossistema. Dito isso, a tendência atual ela aponta sistemas modulares com monitoramento que permite ajuste automático dos nossos parâmetros conforme condições operacionais. A integração do sistema de osmose reversa com processos térmicos oferece uma flexibilidade operacional em diferentes condições marinhas, enquanto o foco na sustentabilidade ambiental continua a impulsionar as inovações na gestão de resíduos salinos. Dessa forma, o futuro da dessalinização a bordo dependerá da contínua otimização de calor, buscando o equilíbrio ideal entre eficiência energética, capacidade e o desempenho da nossa operação. Por fim, concluímos então que o aprimoramento da transferência de calor e sistema de dessalinização a bordo envolve a condição de estratégia da engenharia, otimização de processos e inovação, sempre de mão dada. Dessa forma, ao abordar os desafios térmicos, como a ineficiência de trocadores de calor, fueling e perdas energéticas, e ao implementar soluções integradas, é claro, é possível não só aumentar a eficiência do nosso processo, mas também garantir sustentabilidade e viabilidade econômica dos navios que dependem desse sistema para sua operação autossuficiente. Então aqui temos as nossas referências e finalizo então por aqui.